Amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra muito importante, mais ainda, muitíssimo importante. Pelo menos, no meu ponto de vista, eu analisei e eu pude perceber, e essa é uma mensagem muitíssimo importante para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E cujo tema é o homem chamado Simão Cireneu. Eu quero que vocês respondam aí. Qual é o tema da mensagem? O homem chamado Simão Cireneu. O homem chamado Simão Cireneu. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que Jesus te ama? Jesus te ama mesmo? Você ama Jesus? Amém? Então, eu quero que os homens fiquem em pé. Todos os homens. E as mulheres ficam sentadas. E eu vou perguntar em ritmo de cântico. Irmãos, Jesus te ama. Aí vocês dizem, sim, Jesus me ama. Aí eu pergunto, por que Jesus te ama? Aí vocês vão responder, porque Ele me salvou. Aprenderam? Vou perguntar mais uma vez. Irmãos, Jesus te ama. Sim. Porque Jesus te ama. Agora, os irmãos podem assentar as mulheres. Fiquem em pé as mulheres. Graças a Deus. Irmãs, Jesus te ama. Sim, Jesus me ama. Porque Jesus te ama. E salvou. Agora todos em pé. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Porque Ele me salvou. Todo mundo. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Porque Ele me salvou. Agora só vocês. Sim. Graças a Deus. Sim, Jesus me ama, porque Ele me salvou. Mais uma vez, bem forte. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Porque Ele me salvou. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você sentar, eu vou orar pelos enfermos. Porque senão a gente não esquece de orar no final. Não podemos esquecer de orar pelos enfermos, não. Você lembra de alguém, ou você está aqui com algum tipo de enfermidade, sofrendo com uma dor, algum incômodo. Então você sabe que Jesus te ama e Ele pode fazer com que essa dor, esse mal, esse incômodo seja afastado da sua vida. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento nós estamos aqui na Tua presença e com certeza o Senhor já está contemplando o semblante de cada um aqui, Senhor. Meu Deus, abençoa, principalmente aqueles que porventura estejam lutando com algum tipo de enfermidade. Meu Deus, meu Pai, sabemos que o prazer do Senhor, a vontade do Senhor é que
todos estejam bem, livre das enfermidades, livre dos mal. Mas o Senhor sabe que nós habitamos num mundo, Pai, onde a enfermidade, o mal, Senhor amado, impera. Mas nós sabemos que nada disso pode, Senhor amado, ser mais forte do que o Teu nome e o Teu poder. Por isso nós estamos apegando com o Senhor, que a boa mão, as boas mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada um. E mesmo aqueles que não estão aqui presentes, que nós estamos representando aqueles que estão em casa, precisando do socorro do Senhor, clamando por um socorro do Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso para enviar a Tua palavra até esse irmão ou essa irmã e curá-lo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos a Ti e nós Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: vocês sabiam que o olhar de Jesus é contagiante? O olhar de Jesus é contagiante. Se Jesus fixar o olhar em você, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você será o mesmo. Porque o olhar de Jesus é contagiante. Ele contagia. Agora, o que precisa, mais importante também, é muito importante, porque Jesus pode olhar para você, mesmo que você não olhe para Ele. Ele é tão maravilhoso, misericordioso, mas melhor ainda se você aprender a olhar para Jesus. Aí Jesus olha para você, aí as bênçãos são muito grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero perguntar mais uma vez, qual é o tema mesmo? O homem Simão Cirineu. Vamos para a palavra do Senhor, Marcos capítulo 15, eu só vou ler o versículo 21. Marcos 15, versículo 21. Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que todos já encontraram, né? É fácil, no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Queridos, no evangelista São Mateus, no capítulo 27, 32, também relata isso, e Lucas 25 e 36 também. Mas eu escolhi Marcos 15, versículo 21, por ficar mais fácil para a gente lidar com a mensagem aqui. Simão Cirineu, queridos, é muito pouco divulgado. Nós ouvimos falar muito de Pedro, João, Tiago, e muitos outros, Paulo, mas de Simão Cirineu é muito pouco divulgado. Não se sabe muito a respeito deste homem chamado Simão Cirineu. Mas a gente que tem esse chamado de Deus para pesquisar a palavra de Deus, como eu tenho vontade de ser um pesquisador, estou tentando descobri muita coisa a respeito deste homem chamado Simão Cirineu, mas eu vou falar um pouquinho, que é praticamente aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós mesmos conseguimos achar. Mas tem muitas coisas obscuras que nós não descobrimos ainda. Então, Simão Cirineu, em poucas rápidas palavras, ele era de uma cidade chamada Cirene, próximo do Egito. Ele não era de Israel. A terra dele era lá, perto do Egito. Mas, porventura, ele, não sabemos porquê, ele foi morar em Israel. E pelo que tudo indica, ele não morava no centro da cidade de Jerusalém. Ele morava um pouquinho afastado, porque ele tinha uma chácara ou um sítio, a outras palavras, outra Bíblia fala campo.
Ele tinha um campo. Então ele costumava trabalhar lá. Agora vem uma pergunta. Por que Simão Cirineu ajudou Jesus a levar a cruz? Por que este homem, que nem era de lá de Israel, foi obrigado a ajudar Jesus a levar a cruz? Duas respostas. Primeiro, porque ele foi obrigado. Segundo, por curiosidade. Ele foi curioso. Isso aí eu vou falar mais um pouco na frente. Ora, Jesus foi preso, segundo as pessoas estudam e dão conta de que ele foi preso numa noite de quinta-feira. Ele, porventura, resolveu celebrar a Páscoa com os discípulos e logo em seguida ele instituiu a ceia, na noite de quinta-feira. Mas não foi bem a noite, foi de tardezinha. E ele, terminando de celebrar a Páscoa, porque a Páscoa era celebrada no sábado. E no sábado ninguém trabalhava. Então, na sexta-feira era a preparação da Páscoa. Então, Jesus antecipou para a quinta-feira e celebrou ali a Páscoa, porque ele era judeu, precisava, então, estar celebrando a Páscoa. E, principalmente, ele chamou os seus discípulos. No momento lá da ceia, estavam os 12 completos. E eles, depois da ceia, da Páscoa, ele passou, então, a celebrar ou instituir a Santa Ceia. Depois que eles celebraram a ceia, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. Ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Nós já sabemos que quando ele foi para o Monte das Oliveiras, já não tinha os 12, já faltava um discípulo. E ele então prosseguiu. Depois de ele ter ido lá para o Monte das Oliveiras, falou algumas coisas para os seus discípulos, ele foi para o Monte Getsemane. E lá ele levou, então, os 11, agora só era 11. E ele então começou a orar e angustiar-se muito. Deixou os 9 lá num determinado lugar e chamou somente Pedro, João e Tiago e foi mais à frente e mandou eles ficar orando. Vocês orem aqui porque a minha alma está muito angustiada. Eu estou numa angústia tremenda. Eu estou sofrendo muito. Muitos falam assim, mas Jesus sofrendo? Sim, ele estava ali como homem, porque ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. Ele carregou o pecado de todos nós, estava sobre ele. Caiu sobre ele o pecado de todos nós. Então, meus queridos, ele reclamou ali para os discípulos, então vocês fiquem aqui, vigiem comigo. E ele foi lá e pediu, falou para o Pai, se fosse possível, passasse dele aquele momento horrível, aquele momento triste, angustiante. Mas quando ele voltou, achou os discípulos festejando, achou os discípulos pulando de alegria. Os discípulos estavam dormindo. Estavam dormindo. Falou com eles para vigiar, porque a carne é fraca, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Deixou eles ali e voltou novamente. Quando voltou, eles estavam, mesma coisa, dormindo. Ele falou, basta, pode deixar, porque o inimigo já está vindo aí. Quando eles viram, Judas estava vindo com aquele bando de homem enviado da parte do governo para prendê-lo. E Judas chegou e falou para o soldado, aquele que eu saudar, cumprimentar com um beijo, esse é ele. Vocês podem prendê-lo. E assim ele fez, saudou Jesus com um beijo, e aí então os soldados tomaram posse de Jesus e prenderam Jesus. Jesus foi preso. Eu quero dizer para os irmãos que aqui a gente vai sempre, não dá para falar todos os detalhes, mas se os irmãos quiserem, podem ler desde o capítulo 14 em diante de Marcos, né?
E então, Jesus foi preso. Logo ele já entrou lá aonde eles iriam fazer a investigação, interrogações e mais coisas. Queridos irmãos, Jesus passou uma noite terrível. Ele já estava pressentindo que a alma dele estava muito angustiada. E ele ali sofrendo, e os soldados já batendo, espancando, e falando coisas horríveis, cuspindo no seu rosto, maltratando, fazendo tantas coisas. Jesus passou uma noite de tortura. Uma noite sendo torturado. Quando o dia amanheceu, levaram lá para o sumo sacerdote, então principalmente foi cair na mão de Pilatos. E aí Pilatos ficou sem saber o que fazia, perguntava e falava, não, eu estou até pensando que esse homem não tem pecado não, de que não tem culpa nenhuma. Mas o povo cada vez mais gritava, crucificam, crucificam. Eles já tinham decidido, soltou lá um tal de Barrabás, para satisfazer aqueles que estavam acusando Jesus, o povo, né, de um modo geral. E então, Jesus ali estava na mão daquele homem. E aquele homem ficou com ele para lá e para cá, mandava lá para o outro, a autoridade. Só sei que no final, decidiram então crucificar. Entregou para aquele povo para crucificar. E ele então ia por o rumo do Gólgota. Agora estava indo para o rumo do Gólgota, mas não porque ele queria, porque estavam levando Jesus. E ele apanhando muito, ele já tinha apanhado a noite todinha e agora ia apanhando e botaram uma cruz nele e ainda botaram uma coroa de espinho e eles chicoteando e iam. De repente, aquele Simão Cirineu, é aonde entra agora Simão Cirineu na história. Simão Cirineu ficou encabulado, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar das coisas boas que Jesus tinha feito. Mas este homem que curou os leprosos, ressuscitou os mortos, multiplicou os pães, que fez tantas maravilhas, e agora está apanhando desse jeito. Eu tinha vontade de conhecer, mas não conheço. Eu preciso de olhar na face dele. Eu preciso ver quem ele, porque pelo menos agora eu preciso conhecer. E entre o povo por ali, desconfiado, e foi indo, até que ele parou, olhou para Jesus. Jesus olhou para ele, com a cruz nas costas, o rosto todo ensanguentado, todo inchado, o corpo dilacerado. Ele olhou para ele. Aquele olhar contagiou o Simão Cirineu. Simão Cirineu ficou quase parado. O soldado viu aquilo e falou, peraí, você está com dó dele, né? Você está com dó dele? Vem aqui. Obrigou ele a carregar a cruz. E ele foi, então, carregando a cruz. E ele pode perceber que Jesus estava ali ao lado dele, e ele carregando aquela cruz, uma cruz até certo ponto pesada, e ele pode perceber que os dois malfeitores que iam, só estavam algemados, não estavam apanhando, e nem carregando a cruz. Eles não estavam carregando a cruz. Só quem estava carregando a cruz era Jesus. Jesus que ia carregando a cruz. E Simão Cirineu vai levando a cruz. Quando chega lá no Gólgota, ou seja, o Monte da Caveira, quero dizer que o Monte da Caveira, ou esse Gólgota, era um lugar onde de vez em quando eles crucificavam alguém. Ali no Jesus não foi o primeiro, nem aqueles ladrões, eles costumavam crucificar pessoas ali. Fizesse alguma coisa grave, eles determinavam que teria que morrer lá. Então, chegou lá, o soldado falou, viu uma cruz de lá, outra cruz de cá, e aqui está vago. Aí mandou o Cirineu deixar a cruz. Ele deixou a cruz, deixando a cruz,
Aí o soldado falou, está liberado, você está liberado. E ele então saiu desconfiado. Ele saiu desconfiado, nós já sabemos que dali, Jesus já foi crucificado, os 2 ladrões, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Deixe isso para outra ocasião. Vamos concentrar mais no Simão Cirineu. Simão Cirineu voltou para casa correndo, então apavorado, com o corpo, a roupa toda suja de sangue. E foi quando chegou em casa, a sua esposa querida, amada, veio encontrar, meu amado, o que foi que aconteceu com você, meu amor? Se você caiu, aconteceu algum desastre, você machucou, o que foi que aconteceu? E ele quase sem palavra. Não, eu quero dizer, olha, eu nem sei como falar, mas aquele olhar me deixou perplexo. Aquele olhar, eu não esqueço daquele olhar. Olhar de quem, meu amor? Olhar de quem? Não, peraí, deixa eu não sei não. Mas aquele olhar, eu não sei não. Eu não sei nem como contar a história para você. Mas, meu querido, o que foi que aconteceu? Foi algum ladrão, algum malfeitor que bateu em você, meu amor? Me conta aí, o que foi que aconteceu? Não. Olha, você já ouviu falar naquele Jesus Nazareno? Sim. Pois é. Prenderam ele. Não, eu fiquei sabendo que ele foi preso, mas eu não estou sabendo de tudo. Pois é. Eles estão levando ele, levando ele lá para o monte Gólgota, seja chamado Caveira. E eu fiquei sem saber como é que pode fazer uma coisa dessa com esse homem, porque eu fiquei sabendo que ele era um homem tão bom, um homem maravilhoso, um homem que curava as pessoas, um homem que libertava, que ressuscitava as pessoas, que nunca fez mal a ninguém, multiplicava os pães, tantas coisas boas, e eu queria pelo menos conhecer, ver o rosto dele. Eu fui chegando de lado assim, meio desconfiado. O que aconteceu? Os soldados viram, me obrigaram a levar a cruz. Disse que eu estava com dó dele, que era para mim carregar a cruz. Aí eu fui obrigado a levar a cruz. Aí até chegar lá no ponto onde eles mandaram eu deixar a cruz e falaram comigo que eu estava liberado. E eu entrei no meio da multidão e vim embora. Você fez bem, meu amor, porque senão eles iam te crucificar também lá. Não, mas ele já tinha mais um lá, o outro de lado. Então eles iam ficar só com aqueles 3 mesmo. E aí ele falou com ela. Ela falou, pois é, eu já ouvi falar, mas que coisa horrível, mas está fazendo isso, ele deve estar fazendo, deve estar crucificando. Levou ele para lá, ele já estava todo machucado. Mas não é possível uma coisa dessa, não é possível. Como é que pode? Pois é, meu amor, como é que pode? Mas olha, meu amor, é o seguinte, o olhar daquele homem, de Jesus, me contagiou de um tanto que eu não sei nem como, eu não estou sem palavra, e eu não sei nem se eu vou conseguir dormir essa noite, porque aquele olhar tocou no meu coração. Oh, mulher, nós precisamos fazer o seguinte, como muitas pessoas estavam fazendo, sendo seguidor dele. Mesmo que ele está sendo lá morto, mas nós precisamos ser seguidor dele. E ela pegou, é mesmo, meu amor, é isso. Eu já pensava nisso. Vamos sim, mesmo aqui, vamos entregar nossas vidas, porque aqui nós estamos um pouco longe, eles não vão vir pegar a gente, não. Então nós vamos servir a ele, e aí eles começaram então a fazer a oração. Chegou os 2 filhos, Alexandre e Rufo. Chegou os 2 filhos e aí completou a família abençoada. A família ali orando, buscando o Senhor, e aí o Espírito Santo visitando eles, louvando a Deus, e eles sempre falando, mas aquele olhar de Jesus que não fica me inquietando, e foi orando e tudo. O que aconteceu, meus queridos irmãos? Agora eu quero falar sobre a curiosidade. Primeiro nós sabemos que eu já falei, foi obrigado. Por que ele ajudou Jesus a carregar a cruz? É porque ele quis, pediu? Não, porque obrigaram. A outra resposta é
por curiosidade. A curiosidade, ela contribui para o bem e para o mal. Meus queridos irmãos, para o mal, eu sei de muitas pessoas que têm sido curiosos. Eu já visitei pessoas no presídio, em vários lugares, e muitos entraram no mundo da droga ou foram contagiados por alguma coisa, contaminados por alguma coisa, por curiosidade. Já vi pessoas que passou a ser fumante, usuário de droga por causa de curiosidade. Ah, mas eu estou fumando porque fulano de tal me falou que é bom, que a gente fica num astral maior. E aí, muitos entram no vício, entram nas drogas, e entram em tantos outros vícios nocivos à saúde, nocivos à família, nocivos para as pessoas. Mas eu quero contar aqui uma experiência que aconteceu comigo. Eu era pequeno, estava lá com meus 7, 8 anos, estava em casa e minha mãe fumava. E minha mãe fazia cigarro de palha. E ela fumava, deixava o toco do cigarro, às vezes ela ia lá para um córrego perto, para lavar roupa, e deixava o toco do cigarro enfiado lá no buraquinho da parede. Aí um dia eu já ficava olhando os colegas fumando. Eu tinha uns que enrolavam o cigarro, aquele tempo mais predominava era cigarro de palha. Eu achava bonito eles colocar aquele cigarro de palha, botar o fumo, torcer, fazer aquele cigarro bonito, botar no fogo, soltar aquela fumaça. Eu falei, não, eu também vou. Minha mãe fica fazendo isso e eu vou experimentar esse negócio aqui. Peguei o toco de cigarro, acendi. E quando eu peguei aquela fumaça, aí daqui a pouco eu comecei a ficar tonto. Aí deixei o cigarro para lá e ainda estava aceso. Minha mãe chega. Aí a minha mãe chegou, que negócio cheio de cigarro. Você estava fumando? Não, mãe, não estava não. Estava assim, você mexeu aqui no meu cigarro. Aí, por nada que eu levava uma surra daquela boa, mas ficou braba comigo. Se você tornar a mexer com esse cigarro aqui, eu vou deixar ele no mesmo lugarzinho. Se você mexer, vai apanhar. Aí, quem disse que eu ia mexer mais naquele cigarro? Naquele cigarro eu não mexi mais. Mas quando eu fui crescendo mais um pouquinho, eu vendo os colegas lá fumando, naquele tempo já saiu a carteira de cigarro. Daqui a pouco eu já estava fumando, escondido da minha mãe, mas fumando junto com os colegas. E bebendo também. E já comecei a beber. E indo para os maus ambientes também. O vício, meus queridos irmãos, as coisas ruins, é rápido. Leva as pessoas para o mau caminho rápido. Para nós evangelizar, ganhar uma alma, luta. Como luta? A gente ora, a gente jejua, prega a Bíblia para a pessoa, ensina, dá estudo bíblico e muitas vezes a gente não tem um bom resultado. Mas o mal chega e vem e arrebata a pessoa rapidinho. No instantinho, aquele jovem, aquela moça, já está nos vícios, já está fazendo coisas horríveis e muitas vezes escondido dos pais. Escondido dos pais. E os pais sofrendo. Os pais sofrendo, muitas vezes ficam em casa, filhos chegando tarde da noite. E o pior, como eu sei de algum caso, não vou falar esse, mas eu falo porque eu vi, porque aquela pessoa era muito meu parente, muito chegado, e ele disse, olha, a pior coisa que eu senti na vida, porque o meu filho, fulano de tal, ele sempre chegava tarde, e eu observava, pensava, bom, é porque é coisa de jovem, eles ficam na rua, na festa mais tarde, eu também fui jovem, já fiz isso e tal, mas o pior foi quando eu vi batendo nas portas, quando eu fui ver, ele estava morto de bêbado, estava totalmente bêbado, eu tive que pegar ele, levar e botar na cama, porque nem deitar na cama ele não conseguiu. Aquilo para mim foi como se fosse um punhal entrar no meu coração. O meu filho amado fazendo uma coisa dessa. Chegar em casa embriagado.
Oh, meus queridos irmãos, é a coisa mais triste, é o que a gente tem ouvido aí. É mãe chorando, os pais chorando, os filhos cada vez mais entrando no mundo das drogas, aprendendo a violência. Tem uns que querem aprender a manusear arma. A gente vê menino com 10, 11 anos já querendo manusear a arma. Porque quer atirar, assiste filme na televisão e gosta de filme de matar, de dar tiro, de guerra. Meus queridos irmãos, que mundo é este? Que mundo é este que nós estamos vivendo? Mas nós temos que fazer como Simão Cirineu. Ele se converteu e a sua família toda se converteu. Toda a família se converteu. Meus queridos irmãos, não dá para falar muito sobre este homem, mas eu tenho muitas referências que posso ir cavando. É como alguém que está num garimpo, garimpar, e achar muitas coisas a respeito desse homem que está oculto. A Bíblia não declara, porque a Bíblia não falou muito dele. Mas dá para a gente perceber. Mas quando chega lá em Romanos 16, 13, o apóstolo São Paulo faz uma saudação para quem? Para Rufo, o eleito no Senhor, e a sua mãe, e mãe dele também. Olha aí. Aí eu perguntei, e o Alexandre? O Alexandre desviou. O Alexandre desviou. Não quis saber de permanecer nos caminhos do Senhor. Só Rufo ficou e foi eleito no Senhor. E se você for pesquisar mais um pouco, eleito significa que ele foi promovido a algum cargo na igreja onde eles estavam lá, naquele lugar. Pelo que tudo indica, eles passaram também pelo dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, quando Pedro falou, e quase 3.000 almas rendeu aos pés do Senhor. Mas o que me chamou mais atenção é quando ele diz assim: eu saúdo a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha também. O que significa? Que a mãe de Rufo, ou viúva, porque o Simão Cirineu já tinha falecido também. No meio dessa história, ele faleceu. Ela já era viúva. Só ficou ela e seu filho Rufo perseverando nos caminhos do Senhor. E ela então contribuiu para o ministério de Paulo. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa, a ponto de Paulo falar: não, ela é para mim como uma mãe. A mãe de Rufo, ou seja, a viúva de Simão Cirineu. Meus queridos irmãos, é uma história conjecturada, que é paralelo aos contextos bíblicos, mas que faz sentido para nossas vidas nos dias de hoje. Aí, fica aqui uma pergunta. Precisamos sim carregar a cruz. Mas como que eu vou carregar a cruz de Jesus? Simão já ajudou, mas nós temos uma cruz para carregar. Aí, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus mesmo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por que eu escolhi esse versículo? Porque eu tenho visto muitas pessoas abandonando a sua cruz. Que cruz é a sua? Cada um tem a sua cruz. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu não posso carregar a sua cruz, você não pode carregar a minha. Cada um de nós temos a nossa cruz para carregar. E muitos estão desanimando pelo caminho. É marido que quer largar a esposa, esposa que quer largar o marido, é o filho que quer sair de casa porque não quer ser subjugado aos pais, não quer ficar debaixo do domínio dos pais, e assim por diante. E já vi poucos dias, eu estava falando, alguém falando: não, olha, eu vou separar da minha família porque a minha esposa
esposa, ela gasta demais, em casa é um absurdo, luz é alta, a água é alta demais, tudo lá em casa não dá para nada. Eu vou largar, eu vou sumir para outro canto e eu vou deixar isso para lá. E aí eu pego e digo, mas você está abandonando a sua cruz. Essa é a sua cruz, meu querido. Você tem que carregar a sua cruz. Pede Jesus que Ele vai te ajudar a carregar a sua cruz. Pede Jesus que Ele vai te ajudar a você carregar a sua cruz. Simão ajudou Jesus, mas Jesus nos ajuda a carregar a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem em pé, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar nesse momento, tem alguém aqui que está quase desanimando de levar a sua cruz? Tem muita gente que às vezes está deixando a sua cruz por nada. Por qualquer motivo está abandonando a sua cruz. Meus queridos irmãos, aproveita essa oportunidade, vem aqui que nós vamos orar para Deus te dar força. Deus te dá força para você ajudar a carregar a sua cruz. Nós temos que, Jesus falou isso. Se nós temos que seguir a Ele, temos que pegar a nossa cruz a cada dia, a cada momento e seguir a Ele. Seguir a Ele. Tem alguém que está desanimado de carregar a sua cruz, ou quer que Jesus te dê força para você carregar a sua cruz? Esse é o momento. Se você quiser aqui vir à frente. Se não quiser, levanta a sua mão. Muitos às vezes não querem vir à frente, mas querem levantar a mão e eu oro por você mesmo aí onde você está. Graças a Deus. Se todo mundo estão animado para continuar a levar a sua cruz, eu espero que ninguém aqui venha desanimar com a sua cruz. Vai continuar firme. Amém, queridos irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai. Nesse momento, Senhor Deus, nós terminamos esta mensagem muito importante. Muito importante. Pelo menos para mim, o Senhor tem falado muito no meu coração. Porque, Senhor amado, nos dias de hoje, nós temos visto tantas coisas e as pessoas estão abandonando a sua cruz por nada. Muitos até parece que tem motivo, mas não tem motivo nenhum, porque o Senhor Jesus não abandonou a sua cruz. Muitos até já disseram, Jesus, ele não iria conseguir levar a cruz se não fosse Simão Sirineu. E eu já digo, enganou-se completamente. Se não tivesse Simão Sirineu, Jesus continuaria levando a cruz até o fim. Mesmo com tantas dores, com tanto sofrimento, mas ele não iria deixar a cruz de lado. E nós precisamos aprender essa lição. A cruz tem hora que é muito pesada. Tem hora que é muito pesada. E o mundo muitas vezes nos bate, nos judeia, com tanto tipo de argumento, palavras distorcidas, que muitas vezes nos machucam. Mas o Senhor continua nos animando. Senhor Jesus, continue nos abençoando, nos dando força. Dê força para os teus filhos, Pai. Para esta igreja continuar, cada um deles levando a sua cruz. Porque nós temos muita coisa para ser feita. Porque o Senhor quer colocar um desafio muito grande para nós. E nós temos que enfrentar. Nós temos que ir. Porque o Senhor está conosco. E o Senhor há de nos fortalecer. E o Senhor há de nos ajudar. E o Senhor há de nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro todos abençoados. No nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Pastor Wagner.